Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado do boi. O que a gente tem visto aí é um boi entrando na segunda quinzena de abril, ainda de forma sustentada, e um mês interessante de ser analisado, até por conta aí da oferta cadenciada que tem chegado ao mercado. E, claro, a gente quer saber também quais são as expectativas para o confinamento. Daqui a pouquinho começam a chegar os animais de primeiro giro e já é hora também de pensar no segundo giro. Quem traz os detalhes para a gente nessa conversa do mercado do boi agora é o meu amigo Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Fabre com a gente. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho mais, principalmente dessa dinâmica de precificação que a gente está vendo nesse momento e, mais do que isso, entender o que vem pela frente e daí, obviamente, a gente tem que envolver confinamento. Aliás, Scott Consultoria promoveu recentemente um encontro de recriadores e confinadores e muita coisa deve ter surgido aí dessa conversa aí com os confinadores, né, Fábio? Vamos começar primeiro com o mercado, depois a gente dá uma aprofundada aí no que pode acontecer com os confinamentos. O que você está vendo nesse momento no mercado do boi que te chama a atenção? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite para poder representar o time da Scott Consultoria aqui nessa manhã. E para aqueles que não acompanharam o encontro de confinamento de criadores, perderam um evento de primeira, viu? Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem lá confinamento e recria.com.br, as informações e os detalhes. Vamos falar de mercado. O mercado do boi, Alex, se desenhou um mercado firme agora em abril, até surpreendendo um pouco a nossa percepção. Por quê? Viemos com janeiro, um fevereiro e um março relativamente ofertado em termos de boiadas. Quando a gente pega os dados parciais de abate CIFES, foram meses onde eles aumentaram os abates, os volumes de boiadas terminadas, com relação aos seus pares em 2023. Então, houve aumento com relação à oferta no primeiro trimestre. E agora, nesse mês de abril, o que a gente assistiu foi um produtor conseguindo cadenciar mais a sua oferta. As chuvas acabaram atrasando mais no Brasil Central, né? Em função do El Niño. A gente viu chuvas chegando para o Brasil Central ali em meados de março e agora em abril, algumas regiões ainda reportando bons volumes, pensando nas pastagens, e isso dando condição do produtor cadenciar a sua oferta. Além disso, Alex, a gente enxerga que essa questão do clima ela possa ter antecipado um pouco o descarte de fêmeas nesse 2024. Aquelas fêmeas que não emprenharam ou os produtores tiveram uma necessidade maior de, em função da qualidade das pastagens no começo do ano, descartar animais, optaram pelas fêmeas ali entre janeiro e fevereiro, e a gente viu uma concentração maior disso, um aumento de quase 20% no volume de fêmeas ofertadas entre janeiro e fevereiro, frente ao começo do ano. E agora, em abril, a gente tem um cenário onde a oferta de fêmeas ela vem mais cadenciada, junto até mesmo com a oferta dos machos terminados. Então, o mercado precisou aí sair em busca, pagar um pouco mais com relação ao preço da arroba do boi. Isso aqui em São Paulo e em outras regiões também, das 32 que nós monitoramos, só uma praça teve queda até a primeira quinzena de abril na comparação mensal. Então, é um mercado que vem com uma dinâmica interessante na nossa percepção para esse mês de abril. E a gente está na segunda quinzena já do mês, Fábio, e a gente percebe que essa firmeza está persistindo aí, né? A gente ainda, hoje, o mercado abriu ainda estudando o posicionamento com relação às vendas de carnes dentro do varejo, atacado, enfim, dentro da cadeia de produção, e um mercado que tem se desenhado ainda firme para esse finalzinho de mês. Mais uma ressalva que eu trago é que a gente tem um histórico para maio que ele é desfavorável ao produtor. Que histórico é esse? Pegando referência aqui, Scott Consultoria, desde 1996 para cá, o preço médio de maio, frente ao preço médio de abril, ele sempre foi menor em termos nominais, por conta do comportamento sazonal que a gente tem de desova de final de safra. Então agora no mês de maio e em junho a gente deve ter uma intensificação com relação à oferta
de boiadas por conta da perda de qualidade do capim, e isso faz com que haja essa concentração maior por parte dos vendedores dentro desses meses. Em abril a gente já costumava ver isso em outros anos, mas por conta da questão do clima, a gente deve ter esse final de safra se alongando um pouco mais, podendo até mesmo o mês de maio talvez ter um comportamento mais de estabilidade as cotações e talvez junho ter essa pressão baixista mais forte. Então tem que esperar para ver, tem que ver o que o mercado vai se desenhar. No mercado futuro, o que a gente tem hoje é um junho sinalizando para preços próximos à referência no físico hoje, referência Scott Consultoria em 235 para o boi China, 232 para o boi mercado interno, preço bruto e a prazo, considerando São Paulo como baliza. Mas nesse histórico de quase 30 anos, então, só reforçando, nunca se observou um maio mais valorizado que um abril, é isso, Fábio? É isso aí, Alex. Isso considerando a referência em termos nominais, tá? Sem considerar deflação, enfim. Pegando as referências dentro do ano e comparando com o mês imediatamente anterior, a gente tem um histórico que mostra um maio com uma pressão de baixa com relação à arroba do boi gordo. Esse ano, talvez a gente tenha uma quebra de histórico ou, pelo menos, um mercado em instabilidade pelo quadro que está se desenhando nesse momento em mercado físico e em mercado futuro. Eu estou olhando aqui, no caso da B3, o maio chega a ser mais de R$2, fica R$2 acima aí do que está sendo praticado no mercado físico. Do que está no abril, né? Exato, a gente está trabalhando com maio hoje próximo de 237 até 236, 237, considerando maio e junho. Então é um mercado que tem sinalizado um preço pelo menos próximo da referência que a gente está tendo agora. Alguma coisa ou outra nos 240, até estava comentando contigo antes, chegou a sair, mas na nossa percepção não foi baliza de mercado aqui em São Paulo, foi muito mais algo para preencher escala pontual, para poder entrar ali, enfim, abriu, comprou, fecha de novo e tenta comprar preços menores, mas referência de mercado mesmo, esse 235 está bem firme aqui na Praça de São Paulo. Muito legal. Bom, então assim, temos que aguardar para ver principalmente o comportamento da oferta, né, Fábio? Você citou aí que nesse momento a gente teve uma oferta mais curta, de fêmeas também, dá para dizer que abril já teve uma oferta mais curta de fêmeas, março a gente tem certeza que sim, por causa das estatísticas, né? Mas abril acompanha essa tendência? Dá para pelo menos sentir até agora o que está acontecendo no mercado? Alex, aqui vem uma percepção de conversa com as indústrias no dia a dia, a sensação que tem é que sim, abril já veio como um mês com menor oferta de fêmeas, tá? Uma oferta um pouco mais próxima do que foi março, digamos assim, e isso tem feito com que a oferta na mão da indústria não esteja tão confortável quanto algum tempo atrás, tá? Agora, dado oficial, a gente ainda não tem nada que sinalize isso, a gente vai precisar ver mais adiante. Tem que esperar terminar o mês, né, Fábio? Isso. Tá. Mas, enfim, o sentimento existe e, portanto, a gente pode ver uma tendência se estabelecendo aí de redução de oferta de fêmeas. Aliado a esse comportamento mais restritivo de oferta de animais por parte do pecuarista por conta da condição das pastagens até agora, a gente tem essa melhora dos preços, ou pelo menos firmeza dos preços, e principalmente aí entendendo que esse momento é atípico, porque como você bem pontuou, daqui a pouco a gente tem aí a deterioração das pastagens e consequentemente a oferta de animais tende a aumentar. A ponto de pressionar muito as cotações, daí a gente vai precisar esperar para ver, né, Fábio? É isso aí, Alex. E aí o que a gente tem de ressaltar aqui de ponto favorável ou positivo é sinalização para segundo semestre. Se no primeiro semestre a gente tem essa dúvida, tem essa pulga atrás da orelha com relação à oferta, para segundo semestre o mercado futuro ele tem sinalizado já um mercado menos ofertado e trazendo uma margem interessante ao confinador. Mesmo para o primeiro giro, que a gente tem trabalhado com um cenário, falamos aqui, cerca de R$2 para o junho, acima do mercado físico, promove uma margem interessante para o confinador. E aí, quando a gente olha para o último trimestre do ano, quando a gente vai para outubro, né, a gente já pega um cenário muito mais interessante para o confinador.
Hoje a gente olha para um outubro chegando a 248, até 250 na semana passada, houve negociação na tela para outubro. Então é um mercado que se desenha para segundo semestre, aonde enxerga-se aí uma oferta menor chegando ao mercado, uma perspectiva de demanda mais favorável, principalmente no final do ano, pensando em mercado doméstico, e isso ditando uma arroba talvez mais firme para segundo semestre, pelo menos para um preço mínimo para o produtor aí tentar fazer, eu acredito num movimento mais firme com relação à cotação da arroba para segundo trimestre, segundo semestre. Vamos travar, então, pelo menos o preço mínimo dentro desse contexto, que a margem está interessante com os custos que nós temos hoje. Bom, a gente está falando isso, fazendo as contas para o segundo semestre, mas tem o primeiro giro agora, Fábio, para sair ali a partir de junho, julho, enfim. Ainda assim o confinamento é positivo? Alex, é por conta dos custos. A gente pega e destaca aqui justamente isso. Esse ano o boi magro está mais em conta, veio um pouco mais firme agora nesse mês de abril por conta de aumento de demanda, mas ainda é um boi magro aqui em São Paulo próximo a R$3.000, com um custo de diária na casa de 14, 15 reais aqui para São Paulo. E com os preços no mercado futuro sinalizando para um junho, essa boiada entrando agora, ela sai ali em meados de julho, sinalizando para esse julho nos 237, a gente tem uma margem de quase R$300 por cabeça. Pegando os últimos anos, é uma margem muito interessante para o produtor, pensando nos custos que ele tem, em todos os desafios que ele passou nos últimos 2 anos, só que essa margem ela está em tela, tá? Então precisa aí se procurar parceiros para poder garantir isso. A gente sabe que ano passado o pessoal em agosto, setembro estava sinalizando um mercado interessante para o confinamento, a turma com uma sinalização que talvez viesse com uma retomada de preço, e nós vimos o que a história mostrou. A arroba derreteu lá atrás. E para quem conseguiu garantir, travar ali os seus preços, foi um ano que acabou passando um pouco mais tranquilo do que aquele que não fez o dever de casa. Então esse ano a tela está mostrando um cenário interessante para o confinador pro primeiro giro, por conta dos custos menores, tá? E para o segundo giro é ainda mais interessante com esse ágio de quase R$15 frente ao mercado físico. Isso é interessante, né? É um ágio até bastante grande, né, Fábio? De um período para outro, e justamente já então precificando essa menor oferta lá no segundo semestre. A gente enxerga... Desculpa, deixa eu refazer essa pergunta. Temos aí a menor oferta, assim como você bem colocou, mas o que a gente pode esperar da demanda? Será que vai ter demanda firme também e o mercado está prevendo isso, Fábio? Alex, a gente enxerga a questão de menor oferta. Fêmeas no segundo semestre desse ano, a gente já deve ter uma retenção mais expressiva do que no ano passado, pensando em compor o ciclo pecuário lá na frente de 2026, pelo menos tentar ter essas fêmeas em estação de monta ali. Então, menor oferta de boiada chegando, primeiro, em fêmeas, segundo, para animais, para boiada, para macho, né? Já é um momento em que naturalmente a gente tem uma menor oferta por conta da questão de pastagens, e aí a gente tem o terceiro fator que você citou, que é a demanda. Quando a gente pega para analisar no aspecto demanda, esse momento é onde o mercado interno tem uma maior relevância para as indústrias. O quarto trimestre ele costuma ser o melhor momento para a indústria pensando em mercado interno, tem recebimento de 13º, tem maior gente trabalhando, enfim, tem uma série de fatores que contribuem para um mercado mais demandado por carne bovina, e a gente enxerga que o mercado futuro tem desenhado esse contexto para esse boi de 250 no outubro/novembro. Os dois contratos estão girando entre 248 e 249 reais por arroba. Enfim, para saber se isso vai se confirmar, a gente tem que esperar o que vai se desenhar com relação ao mercado brasileiro. Tem bastante fatores macroeconômicos que têm influenciado, mas nesse momento está interessante para o confinador, sim. Mas eu acho que assim o grande destaque dessa nossa conversa é o alerta para garantir esses preços.
certo, Fábio? Exato. Por enquanto é preço de tela, como você bem falou, é o que está sendo mostrado lá no futuro, mas enfim, não está na mão, não está no bolso do produtor e nem quando chegar lá a gente tem a certeza se ele vai se concretizar ou não. Como é que faz essa proteção? O que o pecuarista pode fazer nesse momento para se proteger ou se garantir e garantir essas margens positivas que você está destacando aí, Fábio? Ô Alex, é garantir principalmente através da compra de put ou call, né? Pensando aí no mercado futuro ou no mercado de opções, nesse momento eu indicaria principalmente a compra de um seguro de preço mínimo. A gente tem um cenário que a arroba pode subir mais adiante. Vamos garantir esses 250 como preço mínimo, garantindo essa margem interessante. E se o preço sobe, além desses 250, o produtor ele surfa com relação ao mercado físico com a venda da boiada. Agora, se o preço vier abaixo do que está em tela hoje no físico, ele tem garantido os seus 250 pela diferença com relação à bolsa, né? Então, a gente tem essa opção. A Scott não faz isso, mas a gente tem parceiros que acabam atuando em meio a esse processo. O Douglas está sempre aqui com vocês também, é um cara que pode auxiliar bem o pessoal. Enfim, para poder tomar essa atitude nesse momento, porque não adianta a gente ter em tela um cenário que nos traz uma margem confortável para 2024, mas não garantir que eu vou ter essa margem para esse ano e ficar exposto com relação ao mercado e todos os seus riscos, né? Vai que Deus queira que não, daqui para frente a gente tem algum problema com relação à exportação e, vemos o que a gente assistiu em 2023 com relação à queda de preços, aumenta a oferta no mercado doméstico, enfim, tem toda uma virada de mercado. Então, o mercado ele é muito dinâmico. Então, nesse momento, acho que essa questão do seguro de preço mínimo ela é fundamental para o confinador, porque a margem está interessante. Tá? Mesmo com uma alta com relação a preços no boi magro, estamos falando do boi magro de 3 mil para o segundo giro de confinamento, com uma margem aí, por cabeça de R$600 para o segundo giro. Vamos considerar esse cenário onde o boi magro venha a subir de preço, ainda assim a gente consegue escalonar com uma margem, mesmo com uma alta de R$500, R$600 adiante. Então é um mercado que está desenhado para o confinador muito favorável. E aí, quando a gente olha para a alimentação, eu falei do boi magro, o milho também se desenha com um custo interessante para o segundo giro. A gente tem uma segunda safra que aqui no Brasil, pelo menos, por mais que venhamos com uma perspectiva de menor produção do que os números iniciais, vem com uma safra que se desenha confortável agora com relação a desenvolvimento daqui para frente. E aí, na tela da B3, mostrando um futuro na casa de 57, 58, próximo do físico hoje. Isso pensando em safrinha. Então é um mercado que está interessante, está favorável ao confinador. Muito bem. Ô Fábio, no final das contas, a expectativa de vocês, e principalmente baseado, né, em tudo que aconteceu no evento lá promovido pela Scott Consultoria, dá para dizer que vai ser um ano de aumento de confinamento aí? Alex, a gente espera que sim. A gente espera que sim. Por quê? Ano passado nós tivemos até dados aqui na Scott. O confinamento ele aumentou, pegando os números do Confina Brasil, mas aumentou puxado por quem? Pelos grandes confinamentos. Eles aumentaram a sua capacidade de produção, aumentaram a quantidade de boiadas próprias sendo produzidas, tá? E esse ano a gente enxerga um movimento onde o pequeno e médio confinador, ele venha a procurar mais entrar com boiadas dentro do sistema de produção, porque há uma margem interessante lá na frente, há um custo de produção menor para essa temporada, e aí os confinadores maiores, nessa movimentação do ano passado, eles devem trabalhar com um quadro um pouco mais refrescado, tá? Então não devem crescer tanto, mas o pequeno e o médio devem puxar esse aumento com relação aos sistemas de produção em confinamento. Até mesmo o boitel, ano passado a gente viu muita dificuldade com os boitéis de fecharem animais de terceiros, colocando boiada própria para terminar dentro do seu sistema de produção por conta do custo fixo, e esse ano a gente já vê um aumento com relação à procura pelos boitéis, porque tem oportunidades para repor boiada ainda. Então a gente enxerga como um ano favorável para o confinamento. Boa, muito legal. Felipe Fabbri, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender toda essa dinâmica de precificação atual, de oportunidades aí para o futuro, principalmente para quem está olhando, mirando aí os confinamentos. Volte sempre, Fabbri, sempre bom te ouvir.
Obrigado, meu Alex. Um forte abraço, até mais. Valeu, até a próxima. Tá aí, Felipe Fabre, Scott Consultoria, trazendo informações importantes para você que nos acompanha, para você que é pecuarista e está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal oficial Notícias Agrícolas no YouTube. Temos a meta aí de chegar aos 100 mil inscritos. Estamos próximos, estamos chegando. Já estamos aí com 94 mil inscritos e a sua ajuda vai ser fundamental para a gente bater essa nossa meta aí, combinado? Não se esqueça também de deixar seu joinha, o seu like, para que a gente possa ter os algoritmos aí nos ajudando a distribuir melhor as nossas informações. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.